desse estudo. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. Não existe um Deus como tu, um Deus amoroso, Deus bondoso, misericordioso. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, aquele que nos ajuda, aquele que nos ensina, venha estar, Senhor, falando através de nós hoje, mais uma vez, para cada um daqueles que vão estar conectados conosco, seja pela rádio, seja pelo Face, e seja também pelo YouTube depois. Fala com cada um, Pai, para que possamos entender a tua voz, a tua palavra, e assim poder agradar o teu coração. Paizinho Santo, Pai querido, eu te dou graças por tudo, Pai, por tudo. E eu faço no nome santo de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Bom, na semana passada, eu vou colocar aqui na tela da rádio, né, para aqueles que me acompanham pela rádio. E você que me acompanha pelo Facebook vai me assistir somente, mas não vai poder ver o que eu vou colocar aqui, porque ainda nós não temos esse dispositivo da imagem que eu tenho no meu laptop para o Face, mas eu tenho para o computador da rádio, que é um dispositivo automático, que joga a imagem daqui para lá e posso transmitir, como estou fazendo agora. Só para aqueles que já estão lá, estão vendo que nós falamos sobre como devemos realizar nossos cultos. Nós mencionamos sobre os nossos cultos, porque nós sabemos que a depressão, como já foi falado desde o início, né? A depressão é um sentimento que toca diretamente com a alma, né? Os psicólogos tratam de descobrir a forma para levantar as pessoas com depressão. Então você já sabe o procedimento deles, né? E nós falamos sobre o procedimento deles, nós explicamos sobre a depressão. Está desde o início tudo gravado, está no meu YouTube, Elias Correia. Você vai abrir lá Elias Correia, você vai ver todos os estudos que estão lá em espanhol e português. E hoje vai ser a última parte, esse é o último slide, depois vem uma historinha e pronto. Então, nós falamos o seguinte aqui, recomendamos o seguinte aqui. Doutor da alma só existe um. É o Espírito Santo, ele é o doutor da alma. Juntamente com a palavra de Deus que é viva. Inclusive, o último versículo que nós deixamos aqui na semana passada foi esse. Está em Hebreus 4:12, que diz, porque a palavra de Deus é viva. Gente, quando fala que é viva, é viva. E eficaz. E mais penetrante do que espada de dois gumes. Alguma de dois gumes. Espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Alma. Então, nós falamos sobre isso semana passada, terminamos, e hoje vamos terminar com esse slide, depois a historinha que eu vou contar, que é curtinha. Só vai fazer um pequeno resumo do que já falamos. Alma vazia chama-se depressão. Quando a pessoa está numa situação de depressão, ela não quer comer, não quer tomar banho, não quer fazer nada, quer ficar deitada. Só que eu já tenho explicado aqui. Circunstâncias levam as pessoas à depressão, malignidade leva as pessoas à depressão, e o próprio Deus permite as pessoas ficarem deprimidas para poder reconhecer a sua grandeza e o seu poder, como foi o caso do rei Davi, né? E alguns dos outros que passaram por um momento depressivo, né? E o rei Davi realmente teve um período mais longo dentro da depressão. E você sabe a história dele, o porquê aconteceu tudo aquilo com ele. Já falamos. Então hoje estamos mostrando algumas coisinhas que devemos fazer para não entrar neste problema chamado doença do século. Né? Então hoje a gente vê os psicólogos, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, dependendo do caso, que existem várias coisas dentro da depressão. Eu já expliquei, já falei, eu não posso ficar falando tudo de novo. Se você quiser assistir, entra lá no meu YouTube, você vai assistir desde o início até hoje, porque estamos gravando também. Então o que acontece? Depois eu vou mandar saudações a todos os meus irmãos que estiverem pelo Facebook e também pela rádio. Então o que acontece?
A palavra de Deus, como disse ali, ela é viva. Então veja o que eu coloquei aqui. Veja que interessante, a alma e o espírito estão tão pegados que só a palavra pode trabalhar diretamente com ambos. Nós sabemos que Deus colocou, já expliquei aqui, o espírito. Qual é o espírito? Perdão, o nosso espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do nosso espírito. Que é onde o Espírito Santo se conecta. Ele se conecta com o nosso espírito. Por isso a Bíblia diz que nosso culto tem que ser racional. Com o quê? Com o corpo, com a alma e com o espírito. Eu falei a semana passada, está gravado. Corpo, alma e espírito. Os três. Nós somos tricotômos. Ou tricótomos, como queira. Né? São três partes. Como existe também na física, a cabeça, corpo e membro. Mas aqui está falando de corpo, alma e espírito. Que passa a ser o nosso culto racional. Então a palavra de Deus, ela trabalha no nosso espírito. O espírito, juntamente com a alma, faz o corpo movimentar-se. O corpo só tem vida enquanto a alma estiver dentro do corpo. Porque no momento que a alma sai do corpo, o corpo fica inerte, morreu. Então quando a pessoa está na presença de Deus, com a alma e com o seu espírito, o seu corpo vai fazer parte, porque ele é levado a fazer parte. Porque a Bíblia diz que o corpo é morada do Espírito Santo, quer dizer, nada está descartado. Então, quando a gente começa a dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido quer dizer, você põe atenção e você começa a pôr em prática o que diz a palavra, você começa a ter uma reação interna, através da sua alma. Seu espírito conectado com o Espírito Santo, enchendo a sua alma, aí há gozo permanente. Porque a alegria pode ser momentânea, mas o gozo não. O gozo do Espírito é uma coisa viva. Por isso que nós temos que pôr muita atenção nisso. Quando uma alma começa a estar vazia, porque as circunstâncias do mundo nos levam a isso. A circunstância do mundo faz com que nós deixemos de pôr atenção nas coisas do que o Senhor tem dito na sua palavra, como Jesus falou. Jesus disse, olha, anda no Espírito. Porque a carne, ela é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Está dizendo do Espírito, nosso Espírito, não é do Espírito Santo. Não, nosso Espírito. Nosso Espírito está sempre pronto. É por isso que as pessoas o diabo leva as pessoas para um mundo espiritual ao contrário. E ele enche o Espírito daquelas pessoas, através do seu Espírito, eles enchem a alma e usam o corpo para fazer o que fazem, para o pecado. Então é muito sério o que eu estou te dizendo aqui, estamos terminando, para que você não entre num problema desse. Você não pode permitir que a sua alma se esvazie de Deus. O pecador lá fora faz o que faz porque ele sente um vazio. E esse vazio ele é preenchido pelo desejo da carne. Então ele enche a alma dele com os desejos carnais, adultério, prostituição, droga, enfim. E nós não podemos deixar com que a nossa alma se esvazie das coisas de Deus. Principalmente nós que conhecemos ao Senhor. E nós que já vivemos um pouco na presença de Deus. Então a alma, ela depende que o nosso espírito esteja primeiramente vivo. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso espírito e o nosso espírito com a nossa alma. Então assim, vamos matar o quê? O desejo da carne. Que a carne tem seus desejos. Isso foi posto na mulher lá no Éden, na Eva. Porque ela usou o corpo e automaticamente contaminou a sua alma e matou o seu espírito. Eu já falei sobre isso aqui. Entendeu? Então, hoje nós temos que olhar bem para a palavra de Deus. E uma das coisas que as pessoas quase não olham é a palavra de Deus. É uma das coisas que as pessoas não ligam muito para a palavra de Deus. É uma das coisas que as pessoas, às vezes, não dão nenhum valor à palavra de Deus. Por isso que Deus se preocupou em mandar homens inspirados pelo seu Espírito a escrever a palavra dele. Foi por isso. Porque ele sabia. Vocês acham que Deus já não sabia que nós íamos chegar a esse período que estamos vivendo hoje? Por que Jesus vem e diz o seguinte? Olha como Jesus disse, quanto tempo atrás? Ele perguntou, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra vai encontrar fé? Porque a apostasia está no lugar hoje do avivamento. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos vão se apostatar da fé. Então o que acontece? Os acontecimentos, as circunstâncias do mundo têm levado a humanidade, têm levado o povo a descrer de Deus,
a de não acreditar que exista um Deus. Não? Existem crentes que já não creem mais nem que Jesus vem. Pelo tempo que tem passado, não pela demora, porque para Deus não tem tempo. Para Ele ontem, hoje, amanhã será tudo igual. Mas para nós não. Então o que acontece? Nós temos que fortalecer sempre a nossa alma. E para fortalecer a nossa alma não existe remédio. Você pode ir num médico qualquer dia aí, quando você for, e falar assim, doutor, eu quero que você examine a minha alma e o meu espírito. Ele vai dar risada. E vai dizer que você está meio beléu, né? Vai dizer que você está pinel. Não é possível. Como é que eu vou saber da alma e do espírito? Porque não existe. A única coisa que sabe discernir é o Espírito Santo e a palavra, que é viva. Então as pessoas hoje não têm essa entrega como deveria ter, né? De estarmos firmes na presença de Deus para estarmos ocupados com as coisas de Deus, né? Porque quando vamos a um culto, nós nos sentamos aí, a palavra às vezes é pregada. Às vezes não é pregada, mas às vezes é pregada, né? Porque às vezes a pessoa vai lá para vender uma promessa, vai lá para vender um milagre que nunca vai acontecer, né? Mas quando se prega a palavra, porque a palavra, vocês têm que entender uma coisa, a palavra de Deus, ela promete bênçãos. Independentemente se o homem vai vender ou não vai deixar de vender, ela promete bênçãos. Por quê? Porque Deus assim quis fazer. Mas para aqueles que querem lhe obedecer. Para aqueles que querem viver para Ele. É para isso que está escrito. Porque as bênçãos de Deus, ela já é natural para todos nós. Não chove para o justo e para o injusto. O sol não está brilhando aí fora para quem é crente. É igual. Mas as bênçãos especiais que Deus determina na sua palavra é para aqueles que amam a Ele e querem viver para Ele. E você está me entendendo? É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Jesus disse isso. Porque nossa alma cheia, as circunstâncias vão bater contra nós. Mas não vão nos derrubar. Não vão fazer com que nossa alma venha adoecer, como tem sido o caso hoje de muitos crentes que estão lá com depressão. Porque atacar é fácil. Eu vou atacar... Não, não é para atacar. É para avisar, olha, somente você pode sair da depressão se você realmente voltar para Deus. Deixar com que o Espírito Santo, através do teu Espírito, encha a tua alma com as coisas do céu. Hoje está difícil porque os cultos hoje são cultos relâmpagos, cultos que se cultua praticamente ao homem, porque se Deus ele é Espírito, não se vê manifestação do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nas igrejas. Hoje as pregações são pregações onde o pregador às vezes tem que estar mandando a pessoa dar um glória a Deus e um aleluia. Quer dizer que as pessoas não estão em contato com Deus através do Espírito Santo, que Jesus mesmo disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito, e os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. E Jesus disse, e tais adoradores o Pai está procurando. Quer dizer, então hoje os cultos deixaram de ser uma festa para Deus, para ser festa para homens. É tanta festa que se faz, festa e festa. Eu já falei sobre isso semana passada, eu não vou repetir, quando eu falei dos cultos. Então, nós temos que olhar para isso hoje. Você não quer entrar numa... Porque o mundo, ele nos bombardeia. Porque Jesus mesmo disse, olha, se possível fosse, ou se possível fora, a uns escolhidos seriam enganados. Quer dizer que o mundo vai bombardear. E nós sabemos que nessa terra que nós vivemos hoje, tudo é contra nós. Aqueles que amam a Deus. Tudo. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Está escrito. E Jesus veio e disse o seguinte, ó, lá no mundo vocês vão ter aflição, viu? Não se preocupa não. Porque eu venci. Agora vocês têm que confiar em mim. Tem que estar em mim. Porque em mim vocês vão vencer também. Mas hoje o povo não quer estar em Cristo. Hoje o povo quer estar neles, na vontade deles, do jeito deles. Aí entra o quê? Alma vazia, longe de Deus, depressão. Porque as circunstâncias de fora, com mais o ataque do diabo, Deus permite que você entre numa depressão, para ele poder se manifestar outra vez em você. Para que você realmente vá buscá-lo. Se você quiser ouvir um testemunho forte, você pode ouvir da pastora Simone. Está gravado. Você entra no meu YouTube, Elias Corrêa, e procura lá, nos títulos,
Está escrito Elias Correia, pastora Simone. Está em espanhol e português, você pode ouvir. E ela vai te contar tudinho, como ela entrou na depressão, o porquê entrou e como saiu. É fantástico, eu já ouvi. Eu tive com ela aqui, gravando, e depois eu ouvi de novo. É fantástico, né? Como Deus tem trabalhado, porque Jesus está às portas para levantar a igreja. Ok? Agora você veja bem. Hoje em dia, muitas almas sofrem caladas. No seu sentimental, no seu emocional e no seu psicológico. E isto em todo mundo. Porque não é somente a sua alma ficar vazia. Não. As circunstâncias da vida, ela nos bombardeia nesses 3 sentimentos que temos, que é o sentimental, emocional e psicológico. E se nós não estivermos arraigados, firmes em Jesus, alimentados pela palavra que é viva, que vai lá na alma e no espírito, na divisão, ela vai lá. Então nós somos propensos a passar por esse processo, porque a desilusão, o desgosto, a decepção tem levado muitas pessoas hoje a estar em depressão. E mais, além de levar as pessoas hoje a estarem em depressão, elas não estão tão pegadas com Deus. Elas não estão fortalecidas na sua alma e muito menos no seu espírito. Aí quando cai lá na mão do psicólogo, que é a pessoa da área, ele vai fazer várias perguntas, tal. Ele vai tentar te animar, né? Fazendo uma terapia e te dando remédio. Eu já expliquei isso aqui. Só que o remédio não vai atingir a sua alma. E tampouco vai atingir seu espírito. Vai atingir o seu físico. Vai te dopar e tal, pá, tu, pumba. Mas a sua alma continua do mesmo jeito. Passou o vazio do remédio, o efeito do remédio, mesma situação. Você está me entendendo o que eu estou falando? Por isso que Jesus disse, anda no espírito, viu? Porque a carne é fraca. Mas o espírito está sempre pronto. Está sempre. O teu é espírito. Então, nós temos que dar valor e acreditar e pôr em prática o que diz a palavra de Deus. É o que menos estamos fazendo hoje na vida cristã. Hoje, queremos ser cristãos, viver da nossa maneira. Não. Então não precisaria a Bíblia. Tanto que a Bíblia é tão importante, olha o que eu vou te dizer aqui. Eu não gosto de mencionar essas coisas não, mas essa é a verdade. A Bíblia é tão importante, ok? Que eu não sei a palavra em português como eles usam, não sei como é que é a expressão. Eu não sei a palavra em português, eu não sei, não me lembro. Não. Que os homossexuais, eles estão usando o quê? A sua própria Bíblia. Fizeram já. Legião, não sei das contas, eu não me lembro não. Mas você sabe o que eu estou te falando. Eles já inventaram a própria Bíblia. E os cultos deles é homem com homem, mulher com mulher. E dizem que Deus é amor e que vão para o céu. Só que na minha Bíblia, a Bíblia verdadeira, não diz nada disso. Não diz. Então nós que temos a palavra de Deus, que é verdadeira, nós não fazemos caso. Nós não queremos saber. Quando fala de santidade, não, para mim não dá. Eu estou no mundo moderno e Não. A Bíblia não é para um mundo moderno. A Bíblia é para uma pessoa que queira amar a Deus sobre todas as coisas e que queira ir para o céu. Para isso está a Bíblia. A palavra verdadeira e genuína de Deus. Então, hoje nós vemos aí muitas pessoas dentro das igrejas sofrendo. Seja sentimentalmente, está lá sendo bombardeada, e a alma vai indo para o brejo, né? Ou emocionalmente, circunstâncias, ou psicologicamente, porque automaticamente, emocionalmente, psicologicamente são quase os mesmos efeitos, atinge quase da mesma maneira. Só a palavra de Deus, através do Espírito Santo, pode levantar e encher um homem. Eu falei sobre aqueles que não são cristãos, que estão no mundo, por que eles fazem tantas coisas lá fora? Porque é um vazio que sente e que tem que ser preenchido. Então, como a alma está vazia, a carne faz com que eles usem a alma deles para fazer as coisas erradas. E com isso estão condenando a alma para o inferno. Mas nós não podemos olhar para isso e não podemos ficar quietos.
Nós não podemos fazer isso. Porque o que é um culto? Eu falei sobre isso a semana passada. O culto é a festa do crente, gente. É onde o crente vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Primeira coisa, hoje a gente vai para um culto, como eu já falei, ninguém pensa em dobrar o joelho para orar pelo menos 5 minutos. Né? Chegar lá na igreja, dobrar o joelho no templo lá, Pai, estou aqui na tua presença, o Senhor me perdoa, por favor, me lava. Nem para isso. Senta no banco, se não cruzar os braços, ficar olhando para as paredes lá, para as pessoas conversando, é um, ó, fulano, ó, ciclano, ou então o outro lá, no telefone celular, mandando mensagem até que comece, para mim, o show, porque nem é um culto. Deus tem que ser invocado, ele tem que ser desejado no culto. Essa é que é a verdade. E nós não vemos isso hoje. Hoje o povo não se preocupa. Não estão preocupados com essas coisas. Então vivem sofrendo sentimentalmente, emocionalmente e psicologicamente vivem sofrendo. Mas nós temos que prestar atenção porque nós somos cristãos. Para isso está a Bíblia. Aí você olha para uma pessoa, está lá moribunda jogada. Não tem ânimo para nada, nem para tomar banho, nem para comer, para nada. Fica jogado. Fica jogado. Agora, você quer ficar livre da depressão? Já te disse e te explico mais uma vez. É uma alma vazia. Sem presença nenhuma de Deus. E as circunstâncias do mundo hoje, o que tem acontecido na Terra, realmente nos afeta nas 3 áreas. Sentimental, emocional e psicologicamente. E como tem uma alma vazia, não tem nada dentro, ela é afetada. E nós ficamos desesperados. Ataque de pânico. Eu já expliquei, está tudo gravado para você assistir aí. Aí é uma série de coisas que acontecem. Porque o seu subconsciente, ele fica atacado, contaminado. Você sabia disso? Aí o teu consciente busca o seu subconsciente e traz as coisas negativas. Eu tenho visto gente ter ataque de pânico e tudo quanto é jeito. Vai parar, parece que vai morrer. Mas não morre. Porque é a alma numa aflição, numa agonia. Agora você quer acabar com tudo isso? Primeiramente você vai ter que ver o que o especialista vai te dizer. Mas o maior especialista está acima de todos eles. Chama-se Espírito Santo. E Palavra de Deus. Então você precisa orar. Tomar um tempo para orar. Falar com Deus. Ah, mas eu vi ontem um vídeo de uma menininha, não sei se vocês viram, no Face, me mandaram pelo WhatsApp. Eu chorei e clamei com aquela criancinha, uma menina cheia de ferida no corpo. Eu te digo que eu chorei na alma. Eu senti a dor daquela menininha. E eu orei naquele momento que eu estava vendo. Comecei a falar com Deus, não é impor a Deus, é pedir a Deus. Porque se Ele quiser, Ele pode fazer todas as coisas. E a menininha, oh Jesus, me cura, Jesus, está doendo, Senhor, está doendo muito, Senhor. E começou, gente, aquilo me cortou a alma. E eu comecei a interceder pelo vídeo. Não sei onde está aquela menininha, cheia de ferida no corpo. Eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar agora, porque o Senhor é Deus. O Senhor faça como o Senhor quer, porque o Senhor é Deus. Cura essa menina, Senhor, por favor. Se o Senhor quiser, claro. E eu não consegui não jogar lágrimas. Não consegui. Era triste. E nós, às vezes, estamos bem, mas nós não queremos orar. Ler palavra, eu estava dizendo agora há pouco, no espanhol, que a modernidade ela é muito boa. E foi como Jesus disse, por multiplicar-se a iniquidade, quer dizer, a maldade, o pecado, essas coisas, né? O amor de muitos vai esfriar. Né? E a ciência, cada dia mais multiplicada ainda, vocês sabem disso. Então hoje temos telefone inteligente. Né? A gente chama de telefone inteligente. Estou usando um aí,
que está sendo transmitido pelo Facebook. E tem um outro aqui que é o meu monitor. É um pequenininho, antigo. Mas graças a Deus ele é inteligente. Então ele está me transmitindo aqui pelo aplicativo da rádio. Aqui é o aplicativo da rádio, não é pelo Face. Aqui. A rádio tem aplicativo, é Rádio Off Internacional. E tem um aplicativo dela, você pode assistir isso também, você pode ouvir, mandar mensagem, enfim, tá tanto para o Android como para a Apple. Só que hoje, em muitas igrejas hoje, e quanto maior a igreja, mais telões eles põem. Né? E muitos pastores hoje, eles simplesmente eles projetam os versículos na parede, onde ele mesmo lê, e as pessoas, claro, não estão lendo. Então as pessoas começam a não levar a Bíblia para a igreja. Porque com a necessidade de levar uma Bíblia, você está pondo na tela. Eu, por exemplo, não gosto de ficar lendo na parede. Porque antes de ler na parede, eu vou passar por cima de muitas cabeças. Até chegar a minha vista lá. Eu não. Eu levo a minha Bíblia, só eu e a Bíblia. Então eu estou de frente com ela aqui, estou lendo com a canetinha na mão, vou marcando o que me interessa, vou escrevendo. Mas as pessoas que se acostumam com isso, em casa não precisam ler Bíblia. Porque nem na Bíblia eles pegam. Como é que vai ler Bíblia se nem para a igreja eles levam Bíblia? Chega em casa e não sabe nem onde tem Bíblia, se é que tem Bíblia. E a palavra de Deus, ela é viva. Por isso que, assim, nós temos que prestar atenção em todas as coisas. Ok? Porque a modernidade, ela ajuda. Que nem eu estou usando agora aqui o meu laptop para transmitir aqui para a rádio o que eu estou falando, o que está escrito. Quem está comigo na rádio está assistindo o que eu estou falando, está vendo. Não é somente vendo a mim, mas está vendo o que eu estou pondo, o que eu estou lendo. Nós não temos esse dispositivo ainda, ok? Para o Facebook. O dia que eu tiver, vamos ter também. Então, é muito importante, irmãos, nós não perdermos, ok? A nossa essência. Se a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, por que não manusear a Bíblia? Por que não ler a Bíblia? Outras religiões, eles fazem, olha, não deixam de jeito nenhum de que os seus seguidores não leiam o que eles têm. As literaturas deles, a Bíblia deles, eles fazem de tudo para que as pessoas não deixem de ter aquilo nas suas mãos. Mas, sem dúvida nenhuma, nós, que conhecemos a verdade verdadeira, estamos abrindo mão de tudo isso. Abrindo mão da oração, abrindo mão de jejum, né? Jejum, que as pessoas muitas vezes hoje não jejuam mais. O que é jejuar? É mortificar os desejos da sua carne e elevar o seu espírito a Deus, para que seja mais cheio do Espírito Santo. É para isso, não é para fazer dieta. E começam a inventar outros tipos de jejum que não existe. Eu já expliquei isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas já falei aqui. Que jejum de Daniel, que não sei o quê. Vai ler a Bíblia, poxa. Vai lá ler a Bíblia, lá que você vai ver que tem muita coisa que está fora. Eu já ouvi gente dizer que está jejuando do celular. Ué, por quê? Ele come celular? Eu não entendo essas coisas. Ah, eu estou jejuando do WhatsApp. Pera, como? Você come o WhatsApp? Eu não entendo essas coisas. Ah, eu estou jejuando da televisão. Como? Você come televisão? Eu não entendo essas coisas. Porque jejuar é você não comer nada. Isso é jejum. E as pessoas estão tão perdidas hoje dentro dos templos que eles trocam pé pela mão pelo pé e não sabem o que estão dizendo. Nós temos que aprender que existe jejum é não comer nada. Propósito é você não fazer o que você gosta de fazer. O pessoal fala, vou fazer jejum de pão. Mas está comendo arroz, está comendo feijão. De manhã não come o pão, mas come um ovo. Isso não é jejum, poxa. Que jejum é esse? Eu não entendo. É um propósito. E foi exatamente o que fez Davi. Melhor, Daniel, né? Daniel, quando chegou na Babilônia, o que ele disse? Nós não vamos comer a comida do rei. E pediu o quê? Ração. O que era ração? Legumes. Aquilo não era jejum, era um propósito. Então as pessoas se esquecem dessas coisas. Agora, jejuar mesmo é não comer, gente. Jesus ficou 40 dias
e 40 noites. Ele não fez jejum de uma coisa e comeu outra, não. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Então as pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não conhecem a palavra. E Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Vocês erram por causa disso. Lê a palavra, medita na palavra. Que você não vai ter depressão, querido. Não. O teu espírito toma volta forte. Quando bater o problema, você está firme no Senhor. E Ele te dará força para a tua alma não ficar vazia, não. E as pessoas não sabem dessas coisas e falam tantas coisas. Eu até estava comentando sobre isso quando eu falei sobre jejum, nessas 2 semanas atrás, se eu não me engano, que aqui no inglês a palavra é fasting. Break, fast. Break, fast. Quebrar, jejum. Quer dizer, você vai botar alguma coisa no seu estômago. A pessoa dorme, quando acorda está sem comer. Então está como se fosse jejum. Vai ter que tomar um café, vai comer. E nós não falamos, vou jejuar do celular. A Bíblia, eu estava falando com a pastora Simone esses dias, a Bíblia diz assim, quando se refere a casal, a Bíblia diz assim, para que o casal, ele só deve se separar, como se separa, não é uma carne só? Está se falando de intimidade, união, unidade, intimidade, casal. Somente para um período curto de oração. Para uma santificação. Está escrito lá, gente. Capítulo, se não me engano, é capítulo 7 de 1 Coríntios, se eu não me engano. E depois voltar a ser um só de novo. Para quê? Para que Satanás não os tente nos vossos desejos, nas suas continências. Está escrito. E não diz que é jejum de mulher e jejum do homem. Não. É para um pequeno período. Então as pessoas hoje não jejuam nada. E fazem um jejum que não existe. Porque se você está comendo, você não está jejuando nada. Que jejum é esse? Vou fazer o jejum de Daniel, vou comer só legume. Isso não é jejum, gente? Que conversa é essa? Teria que ser um propósito. Vou fazer um propósito. Não vou comer carne, não vou comer nada, só vou comer legumes. Aí é um propósito. E nós hoje nem os propósitos sabemos fazer. Ler palavra piorou. Então, se nós não fazemos isso, nós estamos correndo um grande risco. Porque pequenos, ser pequenamente, por um período deprimidos, é normal. A gente ser deprimido assim por pequenos momentos é normal da vida, porque a vida é cheia de tribulação. A vida é cheia de problemas, dificuldades. Entendeu? A gente passa por momentos deprimidos. 1 hora, 2 horas, 5 horas, um dia, tal. Mas logo você volta ao normal. Mas quando você está vazio na sua alma, no seu espírito, você não consegue encher com as coisas de Deus, aquilo vai te afundando. Totalmente o teu ânimo já foi embora, você não tem ânimo para nada. Nós temos que olhar para isso. Agora veja o que diz aqui Provérbios 13 e 12. Provérbios 13 e 12 diz assim, a esperança demorada enfraquece a alma, que é o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Quem não fica feliz, quem não fica alegre quando acontece uma coisa que você espera? Maravilha, aleluia, graças a Deus. Mas quando você espera algo que não vem, você começa a ficar deprimido. Você vai perdendo as suas forças. É Bíblia. E agora, nós sabendo desses negócios, temos que buscar fortaleza em Deus. Temos que buscar fortaleza através da palavra. Temos que buscar fortaleza através da adoração a Deus. Não é ouvir os hinos, que tem uns hinos aí, irmãos, que só Jesus, a graça e a misericórdia. Que se me der o CD para lançar, eu lanço. Abro a janela e lanço mesmo, bem longe. Que são esses hininhos que pensam que Deus é empregado. Que tu prometeu, que tu tem que dar, que tu vai fazer. Nosso culto a Deus não é esse. Nosso culto é dizer quem Ele é. Darmos honras e glórias pela salvação dada para nós de graça. É falar dele, da sua grandeza, do seu amor. Os hinos têm que ser... Por isso que os hinos, talvez vocês não saibam disso, mas os hinos em espanhol e em inglês é totalmente diferente de muitos hinos de muitos cantores do Brasil. É muito diferente. São hinos que tocam na alma, mostrando quem é Deus.
a grandeza dele. Mas você vai em certos cultos que bota aqueles hininhos lá e o povo fica tudo pulando, dando piroleta. Que, eu estou prometendo que o varão está por aqui, que tá quiriquitica. Oi, gente, ai, eu não gosto. Mas na rádio aí não toca. Aqui não toca não. Se um dia eu tiver aqui eu tenho mais de 6.000 hinos em 8 idiomas. Mas espanhol, inglês e português, que dá para entender bem, porque japonês eu não entendo, chinês eu não entendo, dinamarquês eu não entendo. Então esses hinos eu não. Mas se eu já estive aqui sentado na rádio ouvindo hinos e eu falei, esse hino aqui não serve para estar aqui. Ali tem heresia, eu venho aqui na pasta da rádio e clico e apago. Pronto. Pode ser o cantor que for. Porque os nossos hinos devem ser hinos... Vê os hinos da harpa cristã da Assembleia de Deus. Eu tenho aqui na rádio. São hinos que impactam quem ouve. Fala do amor de Deus. E eu vou dizer, tem uns hinos que eu vou contar para vocês, mas também tem uns hinos que é de chorar. Que arrebenta com a gente. Um dia eu estava no culto, domingo passado, retrasado. Estava no culto e eu escutei um hino lá na igreja. Eu peguei e gravei a letra. Filmei. Em espanhol, claro, eu vou no guia espanhol. Aí comecei a escutar esse hino. Cheguei aqui em casa, eu fui e busquei o hino. Mas a letra toca dentro da alma. Porque fala do nosso Criador. Fala da grandeza dele. Então nós ouvimos hinos que falam do Pai, que engrandece o Filho, que move com o Espírito. Nós não ouvimos quase esses hinos hoje. Vitorino Silva, por exemplo. Cada hino... Aqui toca, claro que toca. Aqui tem só 6.000 hinos, né, gente? Vocês pensam que é pouco? Eu quero chegar a 10.000, então é muita audiência. Muito... E eu recebo aqui pessoas que me enviam hinos. Irmão, vê se esse hino aí, eu ouço, não. Tem uns hininhos aí que só misericórdia. Então, vamos voltar para a palavra, irmãos. Vamos ler a palavra, vamos jejuar, vamos orar. Se é que você não quer entrar nesse problema, porque a esperança, hoje nós vivemos uma esperança, a esperança da vida eterna, que Jesus é a nossa esperança. Mas como ele às vezes parece que está demorando, muitas pessoas desanimam no meio do caminho. Mas ele vem. Agora olha o que diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo 10 e versículo 5, diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Hoje está cheio, né? Gente que quer acabar com Deus. Fazer de Deus um grande mentiroso. Então vamos destruir esses conselhos, né? E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, vamos ser prisioneiros de Cristo com a nossa alma. Como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo não disse que ele estava preso em Jesus? Que ele era um escravo de Cristo? Nós temos que procurar fazer a mesma coisa, irmãos. Porque esse mundo aí fora está indo de mal a pior. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que na calada da noite, os homens malignos estão trabalhando para destruir a humanidade. Só que dentro desta humanidade está o povo de Deus, chamado Igreja de Cristo. E que Cristo a qualquer momento vem tirar essa igreja. Aí você vai ver, se você ficar, o que vai acontecer. Inclusive, quando eu terminar esse estudo hoje, que eu vou terminar ele já, semana que vem, eu vou começar um novo estudo bíblico aqui chamado O Preço do Céu. E eu quero que vocês... É Bíblia, gente. Aqui não tem balela, não, viu? Aqui não são ideias da minha cabeça. Né? Aqui nós colocamos palavra de Deus, o que está na palavra. Coisa que muita gente acho que nunca nem viu. Nunca nem ouviu, porque hoje, terra santa, água bendita, lencinho abençoado, não sei por quem. E, gente, na quarta-feira passada eu comecei um novo estudo bíblico chamado O Dom do Espírito Santo. Terminamos sobre o novo nascimento e começamos a falar sobre o dom do Espírito Santo. Gente, está na quarta-feira, está gravado. Se você entrar no meu YouTube, você vai assistir o que eu gravei quarta-feira. E hoje também você pode achar no meu Facebook, também está lá em espanhol e português. Nós temos procurado mostrar aqui a palavra de Deus e viver, gente, que é o mais difícil. Porque viver para Deus é sofrer.
é ir contra essa correnteza desse mundo. Porque eu digo sempre aqui, não vou te dizer não, esse mundo é atrativo. O pecado parece ser muito bonito. Parece ser muito bonito. Mas quando você comete o pecado, você vai ver que ele é negro, que ele é sujo. Por isso nós temos que estar atentos espiritualmente vivos, para não entrar no que o diabo tem mostrado. Então, nós temos que fazer isso, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Entendimento é a alma. O centro da nossa vida é a alma. Tirou a alma, é um corpo inerte. O nosso espírito que está em nós volta para Deus. E o Espírito Santo é Deus. Está na palavra. Agora, a obediência a Cristo. Para obedecer a Cristo é através da palavra. Não tem outra forma. Se não for através da palavra, não estão obedecendo ninguém. Fique livre da depressão e viva e sirva a Deus. Busque a Deus. Deus tem permitido muita gente entrar nesse buraco chamado depressão. Tem. Eu já te disse, se você quiser ouvir um testemunho tremendo, você procura lá no meu YouTube, dentro da área da área da depressão, você procura lá nos nomes, está lá escrito Elias Correia e Pastora Simone. E você vai ouvir o testemunho dela, como ela entrou na depressão, e por que ela entrou e como que ela saiu. É tremendo. Tem várias formas que tem acontecido isso. Então eu digo para vocês, aqui ninguém é o melhor não. Não pensa não, aqui rádio não. Nós não somos os melhores. Mas nós temos o melhor que estamos apresentando aqui para vocês. Que é a palavra de Deus, que é a palavra do Pai, que é o Espírito Santo, que trabalha em nós. Nós não podemos não valorizar tudo isso, ao contrário. Tudo é supérfluo, tudo é passageiro. Mas Deus, Jesus disse, Jesus disse, os céus e a terra passarão. Tanto que está escrito que vai ter novos céus e nova terra. Porém ele disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai ser eterna. Agora, se você quiser acreditar, se você quiser aceitar, se você quiser viver, parabéns. Vai sofrer sim. Mas no final, vida eterna. Agora, se você não quer aceitar, não quer viver, sinto muito. Te preparas para ficar aqui, na grande tribulação. Que está perto de começar, porque Jesus tirando a igreja, já começa a grande tribulação. O desespero, a gritaria, o choro, vai ser um negócio que eu não quero estar aqui para ver. Tenho lutado para isso. Agora vamos terminar contando essa historinha curtinha. Vidas secas. Vidas secas. Praticamente são 2 frases. Põe atenção nessa historinha aqui. Certa vez um assaltante deu voz de assalto a uma senhora. É o que ele disse para a mulher. A bolsa ou a vida? Disse ele. Vou botar as fotos aqui. O revólver e a bolsa. Apontou o revólver e disse para a mulher. A bolsa ou a vida? A mulher, olha o que ela diz. A mulher, a senhora, diz para o ladrão. Sem alterar o seu semblante, ela respondeu. Pode escolher, moço, pois tanto a minha bolsa quanto a minha vida estão vazias. Uau! Uau! Triste, né? Não é triste? Aí eu me lembro lá da Venezuela. Olhando para essa história, eu me lembro da Venezuela. Gente, é de chorar, gente. Não sei se vocês aí no Brasil, onde você estiver, você vê tanto quanto aqui nos Estados Unidos, porque tem muitas pessoas hispanas, pessoas que vêm de vários países hispanos, que falam espanhol. Eu vi uma reportagem de uma mulher que era casada, mãe de filhos. Ela estava se vendendo na divisa para a Colômbia para poder levantar dinheiro para levar para casa para poder comprar comida para os filhos. Eu vi.
Não mostraram o rosto dela, mas mostrou ela falando. Vidas vazias. Essa história aí. Pode levar, escolhe o que você quiser. Tanto a bolsa como a minha vida está tudo vazio. Mas nós não fomos chamados para sermos vazios. Nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E para refletir a glória de Deus ao mundo através das nossas vidas. Se você quiser continuar sendo uma vida vazia, você pode. Mas isso não foi para isso que Deus te fez. Nem a mim. Foi para que nós refletíssemos a glória dele nessa terra, cheios do Espírito Santo dele. A decisão é tua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Essa tal depressão está rondando aí. E está invadindo a igreja de Cristo e pegando muita gente lá dentro. Mas vamos nos encher do Espírito de Deus para que não venhamos cair nisso. Aqui também teve uma outra pessoa que falou muito sobre esse tema comigo aqui. Mora lá em São Sebastião. E ela também contou. E ela afirmou, disse, olha pastor, são várias coisas, mas o maior problema que existe realmente é da alma. A alma enferma. Para você não deixar sua alma enferma, dê medicina do céu para ela. Palavra de Deus, oração e jejum, comunhão com o Pai. Você vai ver se você vai entrar nessa. Não entra. E se tiver, sai. Sai porque o Pai é o único que pode tirar uma pessoa que está no calabouço da solidão interna dela mesma. Só. Através da palavra e do Espírito Santo. E os hinos que te levantam. Para terminar, Provérbios 17:22 diz: o coração alegre serve de bom remédio. É aquele coração gozoso. Aquele coração que passa por lutas, provas e problemas, mas está sempre gozoso. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O espírito abatido virá a secar os ossos. Então, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, irmãos. Não é ir no culto como ir por ir, como muitos fazem hoje. Vai ter culto, tenho que ir. Que numa dessas Jesus vem, se você não estiver preparado, fica. Fica com depressão e com tudo que tiver, né? E para terminar, essa última fala sobre depressão, lute para não ficar deprimido. Lute. Eu ouvi várias pessoas falarem comigo, e duas das pessoas que falaram comigo, Deus avisou ela, falou, se você não fizer isso que eu estou falando assim, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Então a pessoa vai ficando vazia. Sentimentalmente, espiritualmente falando, né? O sentimento espiritual é totalmente vazio. Aí não tem ânimo. Eu não sei te explicar muito bem isso, não sei o que é alma vazia. Quem entende de alma é o Espírito Santo e a palavra. Mas o que eu sei que é uma alma vazia é. Aí tentando levantar a pessoa, dando droga, né? Mas levanta o corpo, mas a alma continua do mesmo jeito. Passou o efeito do remédio, a pessoa cai de novo. Você já sabe, você só vê. Jesus ainda é a solução. Amém? Nós vamos orar. E já quero te avisar. Se Jesus não voltar na próxima semana, vamos começar nesse horário, das 10 da manhã aqui. E das 11h30 da manhã aqui. A partir da próxima semana, vão ser 3 horas de diferença. Porque a partir de amanhã, o nosso relógio volta 1 hora. Já estamos com 2 de diferença. Grande parte do Brasil para cá vai ficar com 3 horas de diferença. Quando for às 10 da manhã aqui, a partir da semana que vem, né, da segunda-feira, nossa programação, aqui vai ser 10 da manhã, no Brasil já vai ser 1 da tarde. E aqui quando for 11h30, serão 2h30 da tarde. E quando for o nosso estudo bíblico, na quarta-feira, que eu estou falando sobre o dom do Espírito Santo, que é 2 horas da tarde aqui, na grande parte do Brasil é 5 da tarde. Mas não perca. Nós trazemos palavra. Nós não vendemos bênção. Nós não fazemos promessa de nada aqui. O que nós te damos é o que nós recebemos. Palavra de Deus. Fresquinha. E que tem feito grande efeito nas vidas. Porque se a palavra de Deus não fizer efeito, meu compadre, olha, é melhor a gente vender banana, vender papa por aí. Papa é batata.
Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Então vamos dar palavra de Deus. Amém? Eu só peço que vocês orem por nós. Para que Deus nos ajude a seguir aqui. Porque tem dia que a coisa também... Vocês não pensam que a gente não tem problema? Tem. Quando eu fiquei sem a rádio por mais de uma semana, que foram quase 2 semanas sem rádio, queimou o computador da rádio. É um computador. Queimou. Por causa daquele furacão que passou aqui, perto de nós, né, Maria? A energia sobe e desce, não tem quem aguente, né? E não fui só eu não, viu? Eu vi gente jogando aqui no condomínio, aqui atrás de mim, nessa janela que está fechada aqui. Ali atrás tem um dumpster, é um negócio de lixo daqueles gigantescos. Para todo o condomínio aqui onde eu moro. Que é de 3 andares, mas é baixinho. É que nem sobrado, mas é 3 andares. E todo mundo joga. Eu vi um cara jogando um computador gigantesco lá para dentro. Eu falei para ele, perguntei, escuta, e o que aconteceu? Maria, queimou tudo. Eu falei, é mesmo? E eu perdi nosso computador agora. Deus nos ajudou. Foi uma luta. Ai, mas graças a Deus aqui estamos. Para a honra e glória do nome do Senhor. Orem por nós. Ok? E se quiser nos abençoar também, uma oferta, gente, é bem-vindo. É só você entrar na página da rádio. radioalfainternacional.com. Ok? Vamos orar e vamos sair do ar. Já, já. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor conhece, Senhor, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso querer. O Senhor sabe tudo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. A Te amarmos de verdade, Senhor. E que a Tua palavra venha a ser viva realmente em nós, porque ela é viva. E abençoa meus irmãos que nos assistem ao redor deste mundo, seja pelo Face, pela rádio, ou aqueles que vão assistir pelo YouTube. Ajuda eles, Pai. E abençoa. Dá-nos um final de semana abençoado, Pai. Se Tu não vier buscar a Tua igreja nesse final de semana, que possamos estar aqui, mais uma vez na Tua presença, através da Rádio Alfa Internacional. Paizinho Santo, Pai querido, Te damos graças por tudo, Senhor. E o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.